Olá, meus queridos seguidores, amantes da medicina, da ciência e da sabedoria. Obrigado por mais um vídeo estarem acompanhando, muito importante. Vamos falar de diabetes no homem, no cão e no gato. Mas o principal, esse vídeo, ele é extremamente técnico também, com a parte que só os farmacêuticos estudam, extremamente molecular. Entendendo isso, vamos ver a quantidade de fármacos, de remédios que temos ao nosso favor, não só a insulina. Então, muitas vezes, a terapêutica pode ser complementada e melhorada. E talvez este vídeo faça a diferença na sua vida e no dos seus animais. Acompanhem comigo. Ok. Diabetes, síndrome de múltipla etiologia, decorrente da falta de insulina e ou sua incapacidade de exercer seus efeitos. Veja bem a definição, ok? Ela caracteriza-se por hiperglicemia, aumento da glicose de forma crônica, com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Tá? Mais ou menos se tem aí que até 2025 podem chegar a 300 milhões de pessoas. 9 milhões só no Brasil e 18 milhões nos Estados Unidos. Ok? Pessoal, então vamos lá. Nós temos aí, de forma rápida, o diabetes. Então, tipo 1, insulino dependente ou juvenil, doença autoimune caracterizada por destruição das células beta-produtoras de insulina. Né? Então, o pâncreas aí, ele libera essa insulina pelas células beta, ok? E aí nós temos também o tipo 2, que é a insulino não dependente. Geralmente ele está ligado a fatores hereditários, possui relação grande com obesidade e sedentarismo. Estima-se que 60 a 90% das pessoas que têm esse diabetes estejam obesos ou tenham mais de 40 anos. E também tem o pessoal, o risco aí dos tabagistas, no caso dos humanos, né? Cerca de 8 a 10 vezes mais comum que o tipo 1, ok? É o tipo 2. Então, nós temos aí o diabetes tipo 1, tipo 2, tem o diabetes gestacional e outros tipos específicos como defeitos genéticos na ação da insulina, pancreatite, que é a doença do pâncreas exócrino, que pode levar aí a diabetes, as endocrinopatias, comum nos animais, o síndrome de Cushing, hipertiroidismo também, em gatos, indução por algumas drogas ou produtos químicos, infecções e a parte imunomediada que o teu próprio organismo ataca. Vou botar a tabelinha para vocês, o pâncreas. E se desenvolve o diabetes. Mas vamos entender rapidamente aí, acompanhando, como é que funciona. A gente tem o estímulo com o primeiro pico de liberação rápida de insulina, que vem com o estímulo da glicose, aminoácidos e o glucagon e outros hormônios, fazendo com que a insulina estocada dê o pico. Primeiro pico na fase 1 e na fase 2 um outro leve pico. Ela cai e depois um outro pico aí em torno de 35 a 45 minutos, ok? Com a insulina pré-formada. Aí o que acontece? Como é que funciona? Nas células beta, a gente tem os GLUTs. As células beta, elas têm uma porta, uma proteína chamada GLUT2.
a insulina entra através do GLUT2 e dentro dessas células, as moléculas de ADP se transformam em ATP, em trifosfato de adenosina. Esse trifosfato é acumulado dentro da célula e bloqueia, fecha o canal de potássio ATP sensível, acumulando uma grande quantidade de potássio dentro dessa célula. Ela então despolariza, ela fica mais positiva e abre o canal de cálcio dependente de voltagem, onde entrando o íon cálcio, ele expulsa por exocitose as vesículas acumuladas com insulina dentro da célula pancreática. E essa insulina então está caindo na circulação e indo atuar lá nas células que dependem do GLUT4. Então temos as células do tecido todo muscular, fígado, rins, etc., que precisam do GLUT4 como carreador. Agora vamos entender como a insulina vai funcionar nesses outros tecidos. Ela vai no receptor de insulina da parte externa, ativando aí a insulina, os receptores de insulina 1. Esses ativam então a P85, a P110. A P110 vai ativar o difosfoinositol a ficar trifosfato de inositol. Essa molécula aí, ela consegue então acionar, fosforilar e ativar uma proteína chamada PKC, virando APKC e AKT. Essas proteínas vão deslocar o GLUT4 do citoplasma para a membrana. O GLUT4 lá na membrana da célula, ele abre e a glicose entra por ela. Então, todo esse caminho existem as vias de sinalização. Então, parte dessa via, quando é ativada no IRS1, nós vamos ver aí que nós temos na parte da P85, P110, o metabolismo da glicose, síntese de glicogênio, lipídios e proteínas e expressão gênica, e também crescimento e diferenciação celular. Se ela vai mais para a parte do IRS1, GRB e a via do RAS, ERK, MAPK, nós vamos ter expressões gênicas inespecíficas e crescimento e diferenciação celular. Aí é aquela via que a gente tenta desativar na parte oncológica. Essa é a via que geralmente provoca o câncer. Daí, quem é paciente oncológico ou para evitar câncer, deve-se diminuir a ingestão dos carboidratos, justamente por causa dessa via de ficar ativada. Então, tudo isso daqui, essa parte que eu estou colocando, falando para vocês de forma bem técnica, eu estou colocando aí as imagens para vocês irem acompanhando. O que ela ajuda a fazer aí? No fígado, aumenta a glicogênese, diminui a neoglicogênese, diminui a glicogenólise, quebra do glicogênio. Então você vai estocando no fígado. Na célula adiposa, aumenta o transporte de glicose para dentro dela e síntese de glicerol. Nos músculos, aumenta a entrada de glicose para dentro deles e aumenta a glicogênese. Então você vai estocar aí mais glicogênio, né? Mais glicose em forma de glicogênio nos músculos. Na gordura, nós temos aí aumento da lipogênese, diminuição da lipólise, da quebra de gordura no tecido adiposo, por isso que insulina engorda, né? Então excesso de carboidrato, açúcar, glicose, ativa a liberação de insulina, insulina ajuda a botar mais lipídio aí, aumentar as reservas de lipídio. Na parte proteica aí, nós temos no fígado aumento da síntese proteica e diminuição da proteólise, da quebra de proteína. E nos músculos, maior captação de aminoácidos e maior síntese proteica. Daí ser
a insulina, um hormônio anabólico. Ok? De forma geral, o normal aí, glicose plasmática em jejum de 8 horas, menos de 100 miligramas por decilitro. O pré-diabetes está de 100 a 125 miligramas por decilitro. O diabetes mélito acima de 126 já é considerado em jejum de 8 horas próximo disso daí. Só que lembrando que como existem variações, principalmente nos gatos, nós temos que nos felinos fazer a dosagem de frutosamida e nos humanos é comum usar a hemoglobina glicada, que a hemácia vai ver quanto de glicose tem nas hemácias na hemoglobina, né? Porque as hemácias têm 120 dias de vida útil. Então a gente pega, ok? Se essas variações de glicose, essa hiperglicemia ou o diabetes é verdadeiro ou é pontual essa hiperglicemia e não é, na verdade, um diabetes. Então, para nós termos uma certeza, até se a terapêutica está fazendo efeito, nós mensuramos aí pela hemoglobina glicada. Sintomas gerais, então, da diabetes, quando não funciona, então, toda essa via e sobra a glicose no sangue, é muita urina. A glicose puxa a água, a molécula de água para ela. Os rins não recapturam nos túbulos contorcidos proximais a glicose, e aí a glicose passa batida, carrega a água e você vai faltando água, vai desidratando, a boca seca. Então dá aquela negócio de poliuria, polidipsia, que a gente chama. Fome, por quê? Porque essa glicose não está entrando na musculatura, porque o GLUT4 lá não está funcionando. E não está entrando glicose nos músculos, tudo está com fome. Você vai ficar fraco, vai emagrecer, porque você vai perdendo os seus estoques de glicogênio, não está entrando mais glicose, a musculatura começa a usar o que tem de reserva. Acabou a reserva, ela começa a se catabolizar. Então você vai emagrecendo, você vai ficando fraco, letárgico, astênico, porque você não tem mais o ATP. Lembra aí no ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa, que toda a via da glicose vai dar em ATP. Então, rapidamente, até para esclarecer a ação de alguns medicamentos, como por exemplo metformina, por que são usados em alguns aspectos. Lembrando que no fígado, nos rins e no intestino, a via da glicose, do glicogênio, principalmente estocado, ele pode vir se transformar em glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, e através da glicose 6-fosfatase virar glicose e a glicose sair do fígado e dos rins e do intestino e vir para o sangue como fonte aí de manutenção da glicemia, para o sistema nervoso central principalmente. Então, um dos medicamentos que agem inibindo essa saída da glicose do fígado é a metformina, que a gente vai ver. E depois, o que acontece? Nos músculos, na musculatura estriada esquelética, não existe a enzima glicose 6-fosfatase. Então, o produto final vai ser a glicose 6-fosfato. Uma vez que a glicose entrou dentro do músculo, ela vai virar glicose 6-fosfato e vai embora pela via. Que via? Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato com dihidroxicetona. Quando ele quebra no meio essa molécula, ficam 3 carbonos de cada lado. O gliceraldeído 3-fosfato vai ter que virar 3-fosfoglicerato, vai virar piruvato e piruvato entra no ciclo do ácido tricarboxílico. E aí ele vai girar lá e os NADs e FADs vão carregando os elétrons e vai toda a via oxidativa formar energia, ATP. Problemas de visão,
problemas de cicatrização. Não tem ATP, a célula não ativa para se replicar. Também a questão da cicatrização e da visão, que até tem aquela questão criança pequena que tem diabetes tipo 1, que bate, se machuca o dedão do pé, fica escuro, aparece necrosa. O que acontece ali? Os capilares, eles estão com dificuldade de circulação porque o sangue está extremamente hiperosmótico. Está cheio de glicose e está denso, grosso, fica toda alterada a hemodinâmica e a irrigação. E aí tem esses problemas. A cetoacidose, produção de corpos cetônicos, uma vez que o ciclo de Krebs está paralisado, a gente vai fazer aí o ciclo de Linin queimando ácido graxo, a gordura aí como fonte de energia. Então dá aquele cheiro que sai da boca dos animais, das pessoas, um cheiro halitoso aí, forte, metálico, né? Atenção com esses sinais aí. De forma geral, é isso. Com mudanças de humor, muitas vezes náusea, vômito. A esses sinais nos animais. Além então da parte da insulina, que é muito interessante, nós temos aí os hipoglicemiantes de uso parenteral, que é a insulina e a liraglutida, e os de uso oral, que são as sulfonilureias, biguaninas, tiazolidinodionas e as meglitinidas. Então nós vamos começar a ver algumas dessas terapêuticas aí. De forma geral, a insulina ela tem ação rápida, intermediária e prolongada. O que faz uma insulina ser rápida, intermediária e prolongada? Bom, nós temos aí uma alteração na molécula, na cadeia beta da insulina, que é, por exemplo, a Lispro, que nós temos uma insulina aí, como vocês podem ver, que foi colocada uma prolina e uma lisina. Essa condição na cadeia beta faz com que a insulina, em menos em 25 minutos, já deu pico. O pico rápido de ação no sangue. Ela é desprovida de zinco e desprovida de protamina. Então vamos, o que tem a ver o zinco e a protamina? Lembrando, toda insulina que tem protamina é uma proteína aí que vai ficar mais tempo no tecido até ser liberada no sangue. E o zinco, ele acopla 6 moléculas de insulina que elas vão precisar se livrar desse zinco para estarem ativas, livres no sangue. Então quando você vai ver que tem uma insulina, por exemplo, intermediária, uma NPH, que é de pH neutro, ela já tem protamina e tem um pouco de zinco. Então o início da ação dela aí vai ser de 2 horas, com um pico de 6 a 12 horas, com uma duração aí de 18 a 24 horas. Depois nós temos a lenta. E assim como o quadro aí mostrando para vocês, nós vamos controlando. Essas diferentes insulinas, elas existem para que as pessoas possam se controlar os picos de açúcar e usar também de forma estratégica. Logo após uma refeição de carboidratos de alto índice glicêmicos, como açúcares, frutas, ou estarem mais dependendo da dieta, da atividade física, podendo utilizar de repente uma que não precise dar tanto pico para não levar a hipoglicemia. Então a gente usa uma lenta, uma ultra lenta, ou uma das que eu gosto muito de utilizar, que é a glargina. Ela é feita aí de forma artificial, olha, com 2 argininas na ponta aí da cadeia beta e uma glicina lá na ponta da cadeia A. Isso, olha que interessante a engenharia molecular. Faz toda a diferença, como vocês podem ver nos gráficos que eu estou colocando aí, das variações. Principalmente as pessoas que têm dificuldade com seus animais de controlar o açúcar, hora tá alto, hora tá baixa, hora tá alta, hora tá baixa, porque
de repente tem que mudar aí a terapêutica, principalmente em pacientes em cães com síndrome de Cushing. Bom, o contrário também pode acontecer. Se você errar a quantidade de fármaco ou de dieta, pode dar a hipoglicemia. Com falta de açúcar no sangue, os neurônios, o cérebro, eles não precisam de GLUT4. Eles têm aquela questão do outro GLUT lá, GLUT1, GLUT2, passa a glicose para dentro do neurônio. E aí a falta de açúcar dá confusão mental, tremores, letargia, dificuldades de locomoção, convulsões e inconsciência. Lembrando que na hiperglicemia, quando você está em cetoacidose diabética, muitas vezes a gente está com uma hipertensão, um aumento da pressão intracraniana por excesso de glicose no cérebro, que traz água e aumenta a pressão dentro da cabeça. Então, a gente tem que ir corrigindo, tem que internar o paciente para acompanhar toda a recuperação, inclusive da disfunção eletrolítica que dá, de potássio principalmente. Vamos lá para os hipoglicemiantes orais. Nós temos aí as sulfonilureias de primeira geração, como a clorpropamida, que é muito interessante o efeito das sulfonilureias. Então aí, para quem já não está mais funcionando a insulina, ou quem não precisa ainda de insulina, tem o diabetes que está comprometendo aí a vida, só hiperglicemias, de repente pode controlar com a sulfonilureias. Então, o que acontece? Nós temos aí, ali voltando na imagem da célula beta pancreática, nós temos as proteínas, as bombas de Sur, que eu tô colocando para vocês aí no vídeo. E aí, esse receptor de Sur, ele é bloqueado pelas sulfonilureias. Então, ele vai fazer aquele papel bloqueando o canal de potássio sensível de ATP. Ele bloqueia pelo lado de fora. Bloqueou, aumenta a quantidade de potássio dentro, despolariza, canal de cálcio, voltagem dependente abre e dá exocitose das vesículas carregadas com insulina. Então as sulfonilureias, elas trabalham por essa via, tá? Muito interessante aí. E os de segunda geração, nós temos aí a glipizida, utilizada também nos animais, e a glimeperida. Vamos lá. Efeitos adversos é a hipoglicemia, pode dar reação alérgica, tem que começar devagar, vai dar prurido, eritema, retenção hídrica, principalmente com clorpropamida, e pode dar náuseas, vômito, anemia e agranulocitose. Depois nós temos uma outra família, as biguaninas, que entra a fenformina, metformina e a buformina. O mecanismo de ação vão suprimir aí, tem supressão da glicogênese, então da produção aí de glicose, redução da produção hepática então de glicose, redução da absorção intestinal de glicose. Então você vai comer o carboidrato, a batata, o macarrão, o arroz, e não vai absorver. A estimulação, aí nós temos das vias anaeróbias dos tecidos periféricos, e aí tem gente que toma a metformina e sente cansaço e dor nas pernas por causa disso. Vai ter redução plasmática do glucagon, lembrando que o glucagon ele aumenta a liberação de insulina, da glicemia, e aumento de GLUT4. Então olha que interessante, você utiliza aí essa família das biguaninas e você aumenta o GLUT4. Lembrando que o GLUT4 ele carrega a glicose do sangue para dentro da célula. Então abaixa a tua glicemia e controla o seu diabetes. Ele tem um efeito anorético, serve para redução de peso e da insulina aí circulante, ok?
Efeitos adversos, como eu falei, acidose lática, náusea, anorexia, pode dar diarreia e vômito e má absorção de vitamina B12. Então é interessante quando quem faz uso desses medicamentos suplementar com vitamina B12 para não levar anemia megaloblástica. Atenção com o fator intrínseco intestinal. Outros hipoglicemiantes orais aí são as glitazonas, como as tiazolidinadionas. Aqui nós utilizamos muito o Actus pioglitazona. Essa família aí, eles têm uma redução muito forte da produção hepática de glicose, novamente mostrando aí que eles vão atuar lá no fígado, inibindo a saída da glicose que está estocada no fígado como glicogênio para o sangue, né? Então eles bloqueiam ali. Aumento da captação de glicose pelos músculos. Então ele melhora a eficiência da insulina endógena. Os GLUT4 vão funcionar melhor. Você vai tirar esse açúcar do sangue e trazer para dentro dos músculos, o que vai fazer com que você aumente a quantidade de ATP, de massa muscular e a tua força e saia do estado astênico. E aí o que acontece? Por onde que eles trabalham? Eles vão por uma outra via de ação, uma outra via de sinalização chamado receptores PIPAR gama. Eles vão aumentar aí a proliferação dos peroxissomos, ativando a transcrição dos genes sensíveis à insulina, como lipase lipoproteica, os transportadores de ácidos graxos, os GLUT4, o fosfoenolpiruvato e as carboxinases. Então estão aí, ó, as imagens para vocês estarem acompanhando, tá? Efeitos adversos aí é tudo que mexe no fígado e remédio a mais pode levar a hepatotoxicidade, daí fazer os exames periódicos para aferir as enzimas, as transaminases, vai dar ganho de peso, retenção hídrica e pode ter dor de cabeça aí, cansaço e distúrbios gastrointestinais. Um outro remédio muito interessante é a arcabose, que é utilizado também em animais. A arcabose, no intestino, a gente tem a enzima alfa-glicosidase, que ela quebra a glicose, o carboidrato que está grande, até virar glicose para entrar no enterócito, no intestino e ser absorvido. Quando você inibe essa enzima, o carboidrato grande não quebra e não vira glicose pequenininho, então não absorve. Só que assim, você não absorve então o carboidrato da comida, na verdade, e vai estar expelindo nas fezes. O problema é a diarreia, a flatulência, que geralmente tende junto com a dietoterapia, tende a estacionar e equilibrar mais ou menos em 2-3 semanas. Se assim não continuar com cólica, diarreia osmótica, que a gente chama, flatos, etc., aí tem que estar trocando a medicação. Mas lembrando aí que é muito interessante a arcabose, ok, pessoal? Outro remédio muito interessante é a liraglutida. A liraglutida, ela tem um efeito aí de aumentar a neuroproteção, diminui o apetite, aumenta a biossíntese de insulina e proliferação de células beta, diminui a apoptose de células beta do pâncreas. A apoptose é a morte celular, tá? Ela se destrói. Diminui a secreção de glucagon e aumenta a secreção de insulina. Lembrando que o glucagon, toda vez que você está com a glicemia baixa, o glucagon sobe para botar a glicose no sangue de novo. Glicose está alta, insulina sobe, tira a glicose do sangue, ok? Aumenta a sensibilidade à insulina na musculatura estriada esquelética, diminui a produção de glicose pelo fígado e aumenta a cardioproteção. Então, liraglutida é um super remédio, mas tem que ser muito bem acompanhado aí pelo seu médico, ok? Outras o futuro aí, pessoal, é a terapia gênica.
o futuro é a terapia gênica, onde uma diferença de nucleotídeo é que faz toda essa diferença aí na vida das pessoas, ok? De forma geral, os cães eles apresentam exclusivamente quase diabetes melito-insulino dependentes. Vão precisar de insulina aí, e principalmente as raças aí de Poodle, Pinscher, Schnauzer, Tekel, o Beagle, eles têm tendência a isso. Prestando atenção aí que Tekel, Beagle e Poodle tem síndrome de Cushing. Tem que investigar a parte endócrina, porque a cortisona, que é liberada no Cushing em excesso, ele acaba antagonizando a ação no receptor da insulina. No caso dos felinos, 80% mais ou menos tem o diabetes mellitus não insulino dependentes, ok? E aí você tem uma desordem na ação e na produção de insulina. Lembrando que o gato ele tem hiperglicemia de estresse, então tem que fazer frutosamina para diferenciar se é hiperglicemia de estresse ou é diabetes de verdade, tá? Os animais geralmente eles vão ter uma seborreia, pelame eriçado. No gato aí o andar vai estar plantígrado. Então você vê teu gato magro, chupado, a boca saindo cheiro metálico, ele andando com as patas de trás assentadas no chão, tá? Isso é neuropatia diabética, tá? Então tem que estar atento a esses sinais para levar para o veterinário. A terapêutica aí é feita, eu gosto muito da glargina, né? E alguns hipoglicemiantes orais como a glipizina e a arcabose também, ok? Pessoal, espero que com esse vídeo extremamente técnico, mas passando diversas classes terapêuticas para mostrar que nós temos aí outros meios de estar equilibrando, controlando o diabetes. Lembrando que exercício físico e dieta são extremamente importantes para o homem e para os animais. Lembrando que por causa das castrações, da mudança de hábito alimentar e do sedentarismo, os cães hoje em dia estão extremamente gordos, obesos, os animais. E eu tenho pego muito cão com colesterol e triglicérides alto, porque tirou-se a fonte de esgotamento do colesterol, que é a via da pregnenolona, que vira esteroides como testosterona e estrogênio, e acontece que isso tudo leva ao metabolismo ficar lento e leva também a toda essa quantidade de gordura a mais e a não ação, a resistência da insulina, e muitos animais aí com diabetes. Dúvidas? Me escrevam. Tem o meu WhatsApp. Gostou desse vídeo, apesar de ser extremamente técnico? Compartilha, porque o que interessa é que mais e mais pessoas saibam, aprendam, tenham cultura, para que possamos combater as doenças e diminuir o sofrimento nessa passagem de vida chamado existência. Forte abraço a todos.